Oi, pessoal. Com alegria que mais uma vez estamos aqui reunidos para refletir mais um tema à luz da doutrina espírita e sempre com as bênçãos de Jesus. E o tema da noite de hoje se encontra no capítulo 16 do livro A Gênese. É a teoria da presciência. E aí, quando eu li sobre o tema que eu teria que conversar com vocês nesse dia de hoje, eu pensei, presciência, poxa, é uma palavra que a gente não costuma usar e nem ouvir muito, né? Pensei, pô, como é que a gente pode tentar entender o que é presciência? E aí eu fui na origem da palavra. E a origem da palavra, ela vem do latim praécio, que literalmente significa conhecer de antemão. E, pô, conhecer de antemão, comecei a entender aí um pouco o que está querendo dizer. Só que eu pensei, bom, vamos também para o conceito, né? Porque a explicação do conceito ali pode dar uma força maior para a gente começar a entender. E no conceito, procurei no dicionário, presciência é um saber ou um conhecimento futuro, né? de eventos futuros. Seria como um pressentimento ou uma suspeita. E é um tipo de coisa que a gente já passou por isso. Né? A gente já teve algum pressentimento de alguma coisa que poderia acontecer, passou alguns dias, aquela coisa aconteceu. Ou então a gente está andando num local e tem um pressentimento que não deveria estar ali. A gente pega e acaba, não, vou embora para casa. Às vezes a gente fica sabendo de alguma coisa que aconteceu naquele local, ou então só o fato da gente voltar para casa a gente já se sente um pouco melhor. Né? Só que aí, para a gente agora começar a entrar no capítulo, né, esse capítulo tão importante, Kardec ele inicia com um questionamento fundamental. Né? Como é possível o conhecimento do futuro? E primeiramente o Sérgio Professor conduz ao texto a um entendimento lógico. O que ele pensa? Assim, primeiro, esse entendimento lógico dele é muito necessário, é uma coisa que Kardec fazia muito. Ele esmiuçava bastante os pensamentos, fazia várias perguntas para não deixar qualquer resquício de dúvida. Né? Isso é muito comum dele. E aí ele pensa que as previsões de acontecimentos, eles vêm do estado presente, de onde nos encontramos. Não de qualquer outra situação, nem de atribuídos ao acaso. Ou seja, a presciência ela deve acontecer em momentos determinados, encadeados numa lógica temporal. O que isso quer dizer com isso? Né? O professor concluiu, Kardec concluiu, que as coisas futuras não existem, né, dentro de uma linha do tempo. E elas se encontram no nada de uma forma assim que ainda acontecerão. Por exemplo, amanhã não existe. Por mais que você pense assim, eu vou fazer tal coisa amanhã, eu vou para a casa de fulano, eu vou pelo caminho tal. E não existe ainda, né? Porque isso, por infinitos motivos universais, pode não acontecer. O amanhã pode não acontecer. Né? Então ele não existe ainda. O que existe é o presente, o constante presente. Né? O segundo próximo não existe, ele se torna presente e ele está existindo. Então aí a gente pensa, poxa, beleza, se depende de um evento presente, a gente tem que pensar uma coisa. Bom, são numerosos os casos de predições realizadas. Então a gente leva à conclusão, Kardec se levou à conclusão que acontece um fenômeno. Porque não há efeito sem causa. Porque o efeito sem causa, ele questiona até a própria natureza de Deus. Tudo acontece por um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem um começo. E quem pode nos ajudar assim, a entender de uma forma mais profunda, né, a teoria da presciência é a doutrina espírita. E ela mostra para a gente que a teoria da presciência está dentro das leis naturais da vida. Né? Por mais acontecem muitas situações que a gente não consegue entender o que acontece, mas a gente sabe que ali está dentro das leis naturais. E aí, para a gente tentar entender agora, através de um exemplo, a teoria da predição, a gente pode pensar no seguinte: a gente imagina um homem no topo de uma montanha. E esse homem no topo da montanha, ele tem a vista a longa extensão. Né? Ele consegue ver ali à sua frente uma floresta, ele vê as árvores, vê as rochas, as trilhas, os perigos, os atalhos. Ele vê tudo que a sua vista alcança. Só que nesse mesmo cenário, vamos imaginar um rapaz que ele tem que fazer uma viagem para um local e ele tem que passar por esse lugar onde a gente está ali nesse exemplo. Só que ele não conhece os caminhos, as subidas, as descidas, os perigos que o aguardam. Ele somente supõe o que pode esperar por ele. Beleza. Aí para o rapaz, o presente é o que os seus olhos podem ver.
pura e simplesmente isso. O que ele não vê é o futuro, né? Então, assim, o que vai acontecer com ele, o que pode, o que não pode, é tudo futuro. Ele só imagina o que pode acontecer. Mas para o homem que está no topo da montanha, tudo o que ele está vendo, até o que o rapaz não vê, é o presente. E aí o homem que está no topo da montanha, ele resolve descer e avisar o rapaz, olha, os caminhos perigosos, né, os atalhos que ele pode pegar, os locais onde ele pode repousar, até chegar ao seu destino final. E aí, se a gente traz esse exemplo para o âmbito das coisas espirituais, a gente pode compreender que os espíritos desmaterializados são como o homem no topo da montanha. O espaço e a duração não existe para eles. Mas a extensão da vista deles é proporcional à elevação espiritual alcançada. Vamos imaginar mais ou menos assim, que para a gente chegar no topo de uma montanha, a gente tem que nos preparar com vários equipamentos, né? E para sempre chegar mais rápido e chegar cada vez mais alto, a gente tem que pegar os melhores equipamentos. Para o homem encarnado, esses equipamentos são a inteligência, o valor, a moralidade, o bem que a gente faz. Então, quanto mais bem equipado, quando encarnados com esses equipamentos, mais vamos alçar o topo da montanha da elevação espiritual. Então, por um critério assim, um outro exemplo para a gente entender um pouco melhor, é que assim, no sentido lógico, os homens os desencarnados são como homens munidos de telescópios muito aguçados, e os outros homens comuns é como se eles estivessem usando os próprios olhos. E aí o que acontece? A visão dos espíritos inferiores, dos encarnados, é uma visão muito circunscrita, né? Não só porque é difícil, eles têm uma certa dificuldade, claro, não só por isso, de se afastar da materialidade, se afastar do orbe terreno, mas porque a grosseria do perispírito deles, que ainda está num processo de evolução, de aperfeiçoamento, de afinamento, obstrui as coisas que estão muito distantes. É como se fosse um nevoeiro ocultando as vistas, né? Os olhos do corpo. Compreende-se assim que o grau de perfeição que o grau de perfeição que um espírito adquire leva alguns anos, séculos, milhares de anos. Desta forma, o que seria um século em face do infinito? Qual seria então, se a gente for parar para pensar, o grau de potencialidade de Deus, que abrange todo o infinito? Para ele não existe tempo, não existe o fim. O começo e o fim do mundo é o presente para ele. Ele vê aquilo tudo. Tamanha a evolução e tamanha a extensão da sua vista, né? Dentro desse imenso panorama, o que seria a vida de um homem para ele, de uma geração ou de uma nação? Praticamente nada, né? Mas como a gente, para entender um pouco mais sobre a presciência, o homem ele tem que ajudar nesse progresso geral e acaba que certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação. Por isso que pode acontecer em casos especiais que ele acaba pressentindo esses acontecimentos a fim de estar pronto para agir com relação a eles, né? E aí muitas vezes Deus deixa levantar ali uma pontinha do véu, sempre com fim útil, jamais naquela ideia assim, de sanar uma vã curiosidade, satisfazer ali, né, um capricho. Por isso que as revelações não são feitas para qualquer homem, são feitas para homens preparados, espíritos adiantados, muito esclarecidos, né? Aí a gente acaba percebendo que a revelação é sempre feita espontaneamente, quase nunca assim de forma só para responder uma pergunta. Sempre lembrando, por exemplo, o Chico Xavier, que ele falava que o telefone toca de lá para cá e não de cá para lá. Então a informação chega de lá para cá. Não é um médium que está chamando a pergunta e a resposta, dando a pergunta, né, e esperando a resposta. Não. Ele espera que alguém de lá responda ou que alguém dê um comunicado, né? Porque nós somos simplesmente uma ponte desse tipo de ideia. O médium, principalmente, né, ele é essa ponte. Dessa forma, a presciência será uma capacidade mediúnica como outra qualquer. Ela se desenvolve, uma capacidade orgânica, ela vai se desenvolvendo, né, ao passar das encarnações do indivíduo, tornando assim necessário depender dos caminhos que aquele homem tem que traçar. Então, dependendo do caminho que ele tem que traçar, aquela capacidade mediúnica vai se adaptando, vai se aprimorando. E não só isso, se ela surgir, é uma necessidade que ela tem, né? E essas revelações, elas podem acontecer assim, sob diversas formas. Muitas vezes é durante o sono,
uma meditação, um estado de transe, de êxtase, né? E em que costuma acontecer, que até é conhecido na ciência como estado de vigília, que é um estado de alteração diferenciada do cérebro, né? As vibrações do cérebro se alteram, ficam mais fortes, né? Se eu não me engano, até no estado beta, que é um outro tipo de frequência, é uma frequência mais intensa. Nesse ponto, o espírito ele se desprende do corpo e adquire ali uma certa faculdade de liberdade, né? Então ele recebe assim, o encargo de revelar algo oculto que poderá ter a lembrança completa, né? Se assim for necessário, ou se for a sua missão, ou ele terá simplesmente ali uma vaga lembrança que pode até guiá-lo pela tua intuição. Ele tem uma intuição do que não deve fazer, teve ali talvez, eu acho que eu tive um sonho com relação a isso, não tenho certeza. Ele acaba tomando o caminho certo, né, se ele for bem orientado. É assim que as faculdades elas vão se desenvolvendo providencialmente, na iminência de perigos, de calamidades, nas revoluções. É assim que muitas vezes, ao longo da história, a gente via generais resolutos, com força e com firmeza, acreditando e sabendo que eles venceriam batalhas, ou então que descobridores sabiam que iriam encontrar uma terra, encontrar um local, né? Por exemplo, Cristóvão Colombo sabia que ele ia encontrar as Américas. É nesse mesmo sentido, eles tinham certeza, é como se fosse uma intuição, uma força muito forte que já os tivessem avisados. E aí a gente pode trazer exemplos de presciência, né? Para a gente entender um pouco melhor, a gente traz aqui 2 exemplos de presciência. Um atinge, abarca toda a coletividade, né, que aguarda ali um progresso geral, uma ação de toda a sociedade, e o outro abarca um pequeno grupo de pessoas, mas que pode acabar decidindo, né, e modificando a vida deles e de outras pessoas num processo de encadeamento. O primeiro caso é do apóstolo João, né? Lembrando que, assim, no caso de João, a capacidade da presciência da pessoa, ela se desenvolve como uma capacidade mediúnica, né? Então, assim, ela aguardaria a missão dependendo do grau de evolução do espírito, né? E esse seria um caso muito preciso, porque João, o apóstolo amado por Jesus, ele era, de certa forma, um grande médium. Ele passou ali ao longo da sua história por diversos fenômenos. A gente pode até tanto lembrar a transfiguração de Jesus no Tabor. Ele levou pessoas específicas, João era uma delas, e de certa forma eles auxiliaram nesse momento mediúnico bonito, doando suas energias como médiums também. A gente pode lembrar aí também a sobrevivência de João quando, condenado à morte, ele foi colocado dentro de um local cheio de óleo fervente e saiu completamente intacto. Isso causando assim uma admiração imensa das pessoas ali e dizem até que muitos se converteram naquela época. Só que o caso mais importante do apóstolo João é do livro, né, do Apocalipse. Que Apocalipse significa revelação. Muitas pessoas têm medo da palavra Apocalipse. Não, Apocalipse é uma coisa ruim. É simplesmente revelação. E João traz no versículo 10 do capítulo 1, ele fala assim, fala do momento de desprendimento do corpo físico. Ele fala, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como uma trombeta. Então ele fala do desprendimento do corpo, daquele momento de transe, né, do estado de vigília. Ele sai do corpo e é levado até um local onde ele escuta uma voz. E nesse caso, o apóstolo João ele retornava ao corpo e ele escrevia tudo aquilo do sonho. E aí acabou que ele ofereceu para as outras igrejas, se não me engano eram 7 outras igrejas, né, da Ásia, as informações trazidas por ele do futuro da humanidade. E assim, vale salientar que é muito importante que o apóstolo João não determinou datas específicas, ele não botou, né, tudo ali, vai acontecer tal dia, tudo mais. Por quê? Porque assim, os espíritos sabem que o mundo ele acaba sendo regido, sempre Deus, ele rege o mundo, mas as ações dos homens acabam determinando muitas coisas, né? Vai depender ali de como eles vão agir de acordo na sociedade para que aquelas coisas possam acontecer. E aí dar datas específicas poderia ensejar muito no erro, né? Muitas vezes as pessoas acabam prevendo datas erradas. Por exemplo, todo ano tem as pessoas prevendo datas para o fim do mundo. Prevendo, né? Vai acontecer em tal época, a gente prevê que vai acontecer em tal época. E aí chega no período e não acontece. Eles costumam falar, não, é porque Deus não quis. Ou ele deu uma oportunidade novamente para a sociedade. Ou quando não, eles nem falam nada. Porque a data ela acaba trazendo um risco ali da gente se aliar a espíritos mistificadores.
Um outro exemplo de presciência, aí num caso assim mais específico, aconteceu com um amigo meu. Ele fala que há muitos anos atrás, quando ele era adolescente, ele estava num semáforo com o pai e com o irmão dentro do carro, né, ele no banco do passageiro do lado do pai, o irmão no banco do passageiro atrás do pai. E o sinal verde abriu e o pai dele arrancou com o carro. Nesse momento, um ônibus atravessa em altíssima velocidade o sinal vermelho e bate na lateral do carro do pai dele, destroçando o carro sem chance de vida. Nesse momento, ele desperta daquela condição que ele estava e ele percebe que o sinal abriu e o pai dele começa a acelerar. Ele coloca a mão no ombro do pai e grita não. E o pai dele freia, andou ali no máximo 1,5 m, o pai dele freia abruptamente e nesse momento passa um ônibus atravessando o sinal vermelho, assim a poucos metros, no máximo ali 2 metros de distância, muito próximo do carro mesmo. Se o pai dele tivesse acelerado, teria pego em cheio e muito provavelmente teria ceifado a vida dos 3. E assim, ele fala que nessa situação ele se sentiu meio que desligado, como se estivesse em transe, o corpo leve, né? Você vê que a espiritualidade, ela se utilizou da mediunidade dele para aproveitar, para evitar uma tragédia, né? Que não deveria acontecer. E aí, no mínimo, poupou 3 vidas, né? Pensar a vida das outras pessoas que estavam no ônibus e as consequências futuras disso tudo, né? Então a gente pode ver assim que em ambos os casos atende à necessidade de um grupo de pessoas, não só para satisfazer ali as curiosidades. Também podemos ver, acaba correndo espontaneamente ali em ambos uma linha assim de mediunidade. Tem uma necessidade de uma certa mediunidade. Em alguns casos a gente acaba vendo as pessoas que procuram a casa espírita ou outras encarnações religiosas para obter ali respostas para coisas do cotidiano. É para o emprego, se vai ter uma promoção, se o relacionamento dele vai dar certo, se ele vai conseguir uma outra coisa, um bem material. E a gente sabe que muitas vezes essas coisas dependem muito mais do nosso cotidiano, das escolhas que a gente vai fazer, do caminho que a gente vai trilhar. Não depende ali especificamente, né, do que é dito, do que é falado com relação a predições, né? É muito mais aquela coisa assim que porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele deixa que os indivíduos escolham os caminhos que tem que trilhar. É aquela ideia do autoexame que Santo Agostinho falava tanto, né? Muitas vezes a gente, para encontrar resposta para essas coisas, a gente faz um autoexame, pensa, eu tenho que trilhar esse caminho, mas se eu trilhar esse caminho, qual é a consequência? E a gente encontra essas respostas assim. Então a gente acaba percebendo que esses grandes acontecimentos, essas presciências, eles são regulados pela providência. Quando algo está nos desígnios de Deus, ela ocorrerá de um jeito ou de outro. Claro que pode acabar acontecendo ali pelo atraso dos homens que não escutam, não atendem ao chamado de Deus. E aí eles vão ter que assumir a responsabilidade daquela negligência deles, né? Mas para a gente entender melhor o resultado final de um acontecimento, ele pode, portanto, achar assim, está nos desígnios de Deus, mas está subordinado ao livre-arbítrio dos homens. Por isso que as predições não podem apresentar um cunho de certeza, né? Só devem ser acolhidas como prováveis, mesmo que não traga assim nenhuma suspeita. A gente tem que ter uma ideia provável. Então, assim, concluindo de forma geral, a teoria da presciência, né? Por mais que às vezes ela não pode explicar todos os casos, ela explica casos específicos e a gente começa a ter um norte. A teoria da presciência, ela vem para explicar, para dar um certo norte aos homens do que dá a acontecer para o futuro. Aquela comunidade vai evoluir em conjunto, ela tem uma necessidade de conhecer, se ela tiver méritos também ela pode conhecer daquele futuro e vai depender dela daquilo. E sempre vai haver um indivíduo preparado para receber aquilo. Aí vai depender desse indivíduo, no seu preparo, na sua evolução, acolher aquilo e auxiliar toda a coletividade, porque Deus, na sua infinita bondade, ele nos acolhe, nos envolve e procura nos auxiliar constantemente. É lembrarmos que Deus nos abençoa a todo instante, não só quando fazemos prece, quando pedimos por Ele. Ele nos abençoa e derrama suas bênçãos o tempo inteiro. Basta que elevemos o nosso pensamento e o nosso espírito para acolhermos essas bênçãos. E esse é a base fundamental da presciência, para acolhermos aquilo que supostamente que a nossa sociedade tem necessidade de enxergar do futuro. A gente tem que elevar o nosso pensamento, elevar o nosso espírito como comunidade, como grupo geral, para conseguir acolher aquilo. Então esse foi o estudo de hoje, né? A reflexão de hoje referente à teoria da presciência. Eu espero que tenha ficado claro,
que todos possam ir aproveitar de acordo com as suas reflexões, buscar exemplos e ler um pouco mais. É muito importante sempre estar lendo as obras de Kardec. E é isso, pessoal. Que fiquem com Deus e que nós possamos a cada dia mais estudar, aperfeiçoar, para que possamos galgar o topo dessa montanha. Fiquem em paz e até mais.